O Europeu de Rugby começou nesse último final de semana com algumas surpresas, mas muito bom desempenho das equipes francesas, que tiveram várias vitórias dos seus clubes e mostraram que realmente vem para brigar pelo título mais uma vez. Lembrando que o Toulouse é o atual campeão e 2 vezes anteriores a ele foi o La Rochelle, que também começou bem. Preparado? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Martoni. Hoje eu falo bastante do Europeu de Rugby. 6 vitórias de equipes francesas, 2 vitórias inglesas, 2 vitórias irlandesas, 1 vitória sul-africana e 1 vitória escocesa. Foi esse o panorama dos 12 jogos da primeira rodada do Europeu de Rugby. Lembrando que são apenas 4 rodadas, 4 grupos de 6 equipes, classificam-se os 4 primeiros e todo jogo é decisivo, porque a partir das oitavas é primeiro contra 16º, segundo contra 15º, assim sucessivamente, jogo único com mando de casa. E a quarta de final também, ou seja, quem se dá bem nas primeiras rodadas pode ter muita vantagem lá na frente visando os mata-matas, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro dar uma olhadinha nos resultados de como foi a primeira rodada do Europeu de Rugby. Bom, vamos lá, a estreia foi o BAF recebendo no The Rex La Rochelle e acabou perdendo 24-20, o jogo apertado, muito boa a partida. Depois o Clermont-Auvergne não tomou conhecimento da Benetton Rugby, 28-0. O Sharks 39-21, você acompanhou esse jogo comigo lá na ESPN, foi um grande jogo. O Exeter Chiefs mostrou até algum poder ofensivo, mas muitas falhas no sistema de jogo. O Saints fez prevalecer o mando casa, jogou lá no Franklin's Gardens e meteu 38-8 no Castor. Depois o Stormers surpreendentemente perdeu para o Toulon em casa, jogando Nelson Mandela Bay, ou seja, um resultado complicadíssimo para o Stormers, que não acertou a mão ainda nesta temporada. Monster Rugby não tomou conhecimento do Stade Français, 33-7. Saracens não tomou conhecimento do Bulls, 27-5. O Glasgow Warriors fez um grande jogo, bem valorizado pelo bom desempenho até dos seus Sharks, mas a vitória mais que justa dos escoceses, 38-19. O Racing não teve dificuldades contra um Harlequins bastante complicado, 23-12. O Bordeaux Beglers deu um show de bola, 42-28 no forte Leicester Tigers. O Toulouse massacrou o Ulster, 61-21. E o Bristol Bears tentou, brigou, mas o Leinster Rugby foi muito melhor, 35-12. Dizer que teve surpresa na rodada, talvez a vitória do Toulon para cima do Stormers. Não imaginava muito não. Eu esperava um desempenho um pouco melhor também do Bulls, jogando lá contra o Saracens, mas o Saracens é uma equipe muito tarimbada nesse tipo de competição. Os destaques, sem dúvida nenhuma, é o Toulouse, que massacrou o Ulster num show do Antoine Dupont e companhia limitada. Jogaram muito rugby, os toulousianos, e a vitória veio de forma mais que justa. O Ulster é preocupante, depois nós vamos ver a tabela de classificação. Não sei se o Ulster passa não vive um bom momento nessa temporada. Outro resultado que chamou muito a atenção foi a vitória do Sharks, com o Sia Colise jogando de 8º, porque no início de carreira o Colise era 8º, principalmente nas categorias de base. E eu te falo que eu gosto mais dele de 6, mas em todo caso, fez 2 tries, jogou muito bem, a equipe jogou bem. O Exeter Chiefs teve 2 jogadores a mais durante o final do jogo, não conseguiu sequer o ponto bônus. Então, assim, o Exeter também vive um momento terrível. O Robbie Baxter não sabe mais o que fazer para melhorar. Outro jogo que chamou a atenção foi a atuação exuberante do Louis Biarré, que para mim já é um dos 3, 4 melhores pontas do mundo atualmente. Fez um show de bola no Bordeaux Beglers, passou por cima do Leicester Tigers. Mas assim, o Tigers foi buscar o ponto bônus, o Tigers fez um bom jogo no primeiro tempo, tinha um monte de ausências e com isso impactou no banco de reservas. Os normalmente reservas entraram como titulares e aí teve que colocar gente mais jovem, com menos rodagem nesse tipo de competição, acabou ficando no segundo tempo de forma justa. O Bordeaux Beglers jogou muito bem, né? Mas eu gostei do Tigers apesar dos pesares. Outra coisa inusitada foi o jogo do Bristol contra o Leinster, do Jordi Barrett, que estreou e fez try. Sam Prendergast fez 2 tries, o moleque tá ficando bom. Mas o destaque do jogo foi no início, porque o Bristol ataca, são 2 cartões amarelos sequenciais para o Leinster, ou seja, 13-15, e o Bristol fez um try e não capitalizou. O Leinster ainda fez um try com 2 jogadores a menos, você acredita?
Ou seja, a categoria, a superioridade da equipe irlandesa foi um conteste contra o Bristol, que vive um grande momento no campeonato inglês. Mais dois destaques, o Munster, que passou bem, jogando muito bem lá no Thomond Park, fez um jogo brilhante, jogando bem, Jack Crowley, companhia jogando bem mesmo. Munster é aquele outro time copeiro, né? Se vacilou, fica mesmo, né? E outro destaque para o Glasgow Warriors, que não teve um jogo tão fácil quanto o Sale Sharks, que foi uma boa equipe, obrigou o Glasgow Warriors a mostrar serviço, e, enfim, mas o hat-trick do Scunthorpe do Horn e tudo mais. O Glasgow Warriors é perigoso nessa temporada. Eu tenho falado isso, eu acredito que vai ter um ótimo desempenho, quem sabe até sonhar lá nas etapas seguintes, quarta de final, semifinal, até uma final, por que não? Um time muito sólido. Bom, vamos dar uma olhadinha rapidamente na classificação, grupo a grupo. Grupo 1, Toulouse Sharks e Bordeaux Begley 5 pontos, Leicester Tigers arrumou um pontinho, tá vendo? Exeter Chiefs e Ulster nada. Acredito que o Exeter e o Ulster vão ficar nesse grupo aí. Clermont 5 pontos, Leinster Rugby 5, La Rochelle 4, Bath Rugby 4, Bristol Bears e Benetton. Deve ficar o Bristol Bears e a Benetton Rugby, mas o Bristol é perigoso, viu? Grupo 3, Saints 5 pontos, Munster 5 pontos, Saracens 5 pontos, Bull 0, Stade Francais 0 e Castres 0. E aí, esses três primeiros seguramente devem progredir. Vamos ver quem briga aí. Teoricamente seria o Bulls, mas não está nada bem não. Não começou nada bem. No outro grupo, Glasgow Warriors dominante 5 pontos, Racing 4, Toulon 4, aí Stormers, Harlequins e Sale Sharks 0. Olha, aí eu não acredito muito no Stormers não, pelo momento que ele vive, então vai pintar uma vaga aí para Harlequins ou Sale Sharks. Bom, pessoal, o resumo da ópera é assim, que a gente, na primeira rodada, a gente percebe um movimento das equipes francesas. Foram 6 vitórias, são 12 jogos, né, por rodada, são 24 equipes. Foram 6 vitórias dos franceses, 2 vitórias dos irlandeses, 2 vitórias dos ingleses, 1 vitória dos sul-africanos e 1 vitória dos escoceses. A tendência disso aí, vamos esperar a próxima rodada aqui agora na semana que vem, inclusive vou postar um vídeo depois sobre os prognósticos e tudo mais, mas assim, a tendência é que os franceses avancem no mínimo 2 na semifinal, pelo que foi a primeira rodada e pelo desempenho, pelos elencos que tem, é muito difícil imaginar algo diferente. Algumas equipes parecem muito sólidas. O Leinster com o R.J. Snyman na segunda linha e agora o Jordi Barrett como centro, completando o elenco que é maravilhoso. Basicamente a seleção irlandesa vai chegar, mais uma vez vai chegar. Você sabe que o Leinster é atual vice-campeão, né? Vão quebrar essa racha aí. Tem jogado bem, mas na hora do vamos ver ali na final acabam ficando, né? Outra equipe é o Glasgow Warriors, como alertei anteriormente, acho muito boa. O Saracens é uma questão de ver, não está com um grande elenco, mas é uma equipe copeira, enfim, né, tirando os franceses, estou falando das outras equipes que podem ameaçar. O Munster é copeiro, o Saints é uma equipe perigosa, muito bem treinada pelo Phil Dawson, até não vive um grande momento no inglês, mas é uma equipe atual campeã, tem um potencial enorme. Teve a volta do Alex Mitchell, que é fundamental, enfim. O detalhe da rodada, que coisa mais inusitada que eu tinha visto, foram os 2 cartões vermelhos do Stade Francais no jogo contra o Munster. Em menos de 5 minutos, os caras tiveram a proeza de a coisa já não estava fácil, aí ficou mais tranquilo ainda pro Munster, né? Disciplina custa caro no rugby, especialmente nesse tipo de competição. Lembrando, são apenas 4 jogos. Você não pode se dar o luxo de entregar assim. E o Stade Francais perdeu a cabeça, perdeu a disciplina, assim como o Bordeaux Begley no primeiro tempo contra o Leicester Tigers. Ele saiu perdendo o primeiro tempo, com méritos do Leicester Tigers, mas fundamentalmente pela disciplina do Bordeaux Begley. Então são situações que os clubes vão corrigindo, os treinadores vão atacando para não acontecer novamente e você entregar de mão beijada pontos importantíssimos numa competição extremamente complexa. Bom, pessoal, acho que é isso, passamos tudo, né? Coloca aí tua opinião, teu ponto de vista, quem que você acha que pode chegar lá na frente, os principais jogadores do clube que você torce e tudo mais. Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, tá bom? Compartilha com os amigos e vamos que vamos, tá bom? O Europeu de Rugby é sensacional, tem rodado neste próximo final de semana agora de dezembro e o próximo vídeo eu falarei muito sobre essa segunda rodada. Combinado?
Valeu, pessoal. Até a próxima.